temos desenvolvido esta série de reflexões em cima da oração do Pai Nosso, a fim de repensarmos a nossa espiritualidade, a fim de repensarmos a nossa vida com Deus, diferenciando a espiritualidade do discípulo da espiritualidade dos evangélicos, justamente para que as pessoas de fora saibam que nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, por causa desta oração, eu me detive 4 domingos, sendo que no primeiro eu focalizei o resgate da vida devocional. Então, buscamos resgatar a vida de devoção. No segundo domingo, buscamos resgatar a vida de submissão. A pessoa que tem Deus como seu Senhor, quando ela reconhece o senhorio de Cristo, automaticamente ela se submete, porque ela sabe quem Deus é e o que Deus faz, como Deus é bom, como Deus cuida da gente. E a terceira foi o resgate da gratidão. Quem conhece Deus, quem se submete a Deus, se submete porque reconheceu, e a sua gratidão a Deus é tamanha que ele se submete porque Deus é bom. Ele não se submete porque senão ele vai para o inferno. Ele se submete porque ele descobriu em Deus a figura de um Pai amoroso, de um Pai cheio de graça, de um Pai que perdoa, de um Pai que ama. E a quarta reflexão tem como foco o resgate da confissão. E para isso nós vamos usar, como eu sempre tenho usado, 2 fundamentos para nós desenvolvermos a confissão. E eu acredito que talvez seja uma das partes mais difíceis para a vida cristã, quando a gente entra nessa parte da confissão. Vou aproveitar, eu sei que o texto já foi lido, mas na introdução, a partir desse vídeo, só que o Juliano vai fazer a leitura, por favor, desse texto, novamente, e o foco será não mais o verso 11, mas o verso 12. Por favor, Juliano. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Como eu disse, o foco hoje é o verso 12. O verso 12, ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo do verso 12 é demonstrar a nossa situação. Qual é a nossa situação? Endividados. Todos nós aqui. Todos nós. Você pode estar pensando que você não deve no mercado, no comércio. E se você não deve no comércio, se você não deve para ninguém nessa terra, louvado seja Deus. E isso que nós devemos desenvolver na nossa vida, uma vida sem dívidas. Mas não pense você, por mais que eu e você não devamos nada aí fora, a gente já começa devendo ao abrir a Bíblia em Romanos. Quando a gente percebe que não há um justo sequer, nós não devemos para as pessoas, mas nós devemos para Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Todos nós estávamos endividados, e aqueles que estão fora de Cristo estão endividados e possuem uma dívida impagável. Talvez você entrou aqui achando que você é uma pessoa boa. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, eu sou quase santo, quase santa. Se eu demoro um pouquinho mais para nascer e a minha mãe passasse a mão nas minhas costas, ela sentiria as asas do anjo, do santo anjo, meu zeloso guardador,
brotando nas minhas costas. Se eu demorasse um pouquinho mais, talvez a auréola sairia completa. Porque você entrou aqui achando que não tem pecado, que não matou ninguém, que nunca roubou, que não fez mal para ninguém. Então você é uma pessoa boa. Mas eu quero que você saiba, você está endividado tanto quanto aquele que matou, que roubou, tanto quanto eu, tanto quanto o Fernandinho Beiramar. A sua dívida com Deus, ela é impagável. Todos estão debaixo de uma dívida. Talvez você ache que porque você nasceu numa igreja, que o seu pai sempre foi crente, você desde criancinha foi apresentado no altar do Senhor para Ele. Meu querido irmão, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Por mais que você nunca tenha desfrutado da vida mundana, dos prazeres da carne, mas se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Por mais piedosamente que a gente viva, a nossa dívida com Deus continua e nós não conseguimos amizade e paz com Deus se não for através do único meio pacificador, que é o seu Filho Jesus Cristo. Só através de Jesus, eu, você, homens e mulheres, podem ter paz com Deus. Só através de Jesus. Por isso que Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, ele faz menção de que Jesus toma sobre si a nossa dívida. Deus cancela a minha dívida, a sua dívida, cravando-a na pessoa de Cristo. Cristo cravado na cruz, ele estava pagando a minha dívida. Não para o diabo. Eu não devo nada para o diabo. Cristo não está pagando, morrendo, pagando a minha dívida para Satanás. Cristo está pagando a minha dívida para Deus, porque a dívida era minha e Deus. Eu devia para Deus. Eu não tinha como pagar. Então Cristo vem, assume a minha vida, os meus pecados, e toma sobre si as minhas dívidas. E ele vai diante do Pai, como pessoa, como o Itamar, como o Juliano, como o Paulo, como o Ricardo, como o Claudemir. Ele vai, como cada um de vocês que está aqui nessa noite, ele vai diante de Deus dizendo, é por ele que eu estou morrendo. A dívida dele está paga. Só assim nós podemos ter paz com Deus. Então, a nossa situação diante de Deus, o verso 12 mostra. O verso 12 também mostra a origem do perdão. Deus é a origem do perdão. Através do seu Filho, na obra redentora da cruz, ele demonstra o perdão. O perdão não está na Maria, no José, no Francisco, no Tadeu. Essa semana foi o dia dele, né? O perdão não está nessas pessoas. Estas pessoas precisaram tanto de perdão quanto eu e você. Tanto é que Maria, a mãe de Jesus, quando ela pare a criança divina, ela mesma disse que o espírito dela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Então, a justificação, o perdão, a origem do perdão está em Deus. Deus, através de Cristo, nos redime da nossa dívida. Então, como eu disse, por mais que você não tenha dívida na terra, nunca se esqueça que todos nós tínhamos uma dívida com Deus. Todos nós devíamos a Deus. Mas eu não fiz nada para dever. Não interessa. Se você não fez, você está pensando que você não fez. Mas os nossos pais fizeram. Adão e Eva, eles pecaram.
E eles deixaram uma herança para nós. A herança que eles deixaram chama-se pecado, separação, dívida para com Deus. Nós herdamos deles o pecado, a dívida, uma dívida impagável. E se sabe qual era o pagamento de uma dívida para um endividado? Não sei se vocês lembram da história de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a verso 7. Uma viúva, ela chega diante de Eliseu e diz: olha, meu senhor, o credor do meu esposo chegou querendo levar os meus filhos como pagamento da dívida. Quer levar os meus filhos e eu, para que nós trabalhemos para ele até que a nossa dívida seja paga. E nós não temos como pagar essa dívida. Pensa, gente, uma viúva no Antigo Testamento não tinha condições, não era vista como uma pessoa. Os filhos provavelmente fossem pequenos, adolescentes. O sentimento de perda do esposo e agora mais esse sentimento de dívida. Quem já viveu com uma dívida sabe o quanto que é difícil a pressão de uma dívida. Por isso que nós não devemos fazer dívidas, porque a dívida, ela é comparada nas Escrituras como escravidão. Quem faz dívida é como se ele estivesse abrindo a porta da cela e entrando para dentro da cela e dizendo: fechem-me, prendam-me. Dívida é isso. E essa mulher endividada, ela chega diante do profeta. Por que ela chega diante do profeta? A figura do profeta no Antigo Testamento era trazer Deus para o povo. O sacerdote levava o povo para Deus. O profeta trazia Deus para o povo. Então ela chega diante do profeta e diz: olha, o meu esposo servia ao seu Deus. Então faça alguma coisa. Nós precisamos pagar a dívida. E aí acontece aquele milagre das vasilhas vazias, não é? Que todos sabem, a multiplicação do azeite. E a dívida foi paga. E pela dívida ser paga, os filhos dela e ela não foi levado cativo como escravos. Por isso que a dívida é escravidão. Nós estávamos escravizados pelo diabo quando vivíamos no pecado. O pecado é a maior dívida que o ser humano contrai. E ela prende. O pecado, ele faz a gente entrar num buraco sem fundo. É igual mentiroso. Se você contar uma mentira chama outra mentira para justificar aquela mentira. E quando você vai vendo, você entra no buraco da mentira. E você vai cada vez mais descendo, porque uma mentira precisa ser justificada por outra mentira. Aí vem Cristo como a verdade para nos tirar da mentira. Vem Cristo como libertador para nos tirar da escravidão do pecado. Vem Cristo como o maior a maior bolsa de valores possíveis, descrita no mercado, capaz de investir em nossa vida e as nossas ações não caírem por causa da ação dele diante de Deus. Só nele nós estamos perdoados em Deus. Portanto, esta deve ser a diferença que o discípulo de Jesus precisa ter, para que ele não faça como os evangélicos. Porque o discípulo de Jesus que tem essa consciência, ele entra na presença do Pai, não exigindo, não requerendo, mas ele entra na presença do Pai dizendo: Deus, me perdoa, porque eu pisei na bola. Deus, me perdoa pelo aquele negócio que fiz que não foi certo. Deus, me perdoa. O discípulo entra assim. A espiritualidade de um discípulo de Cristo é demonstrada no momento em que ele entra na presença do Pai, de joelhos dobrados, pedindo perdão.
Perdão, Senhor, perdão. Resta-nos só agora observarmos a primeira dificuldade das duas para nós desenvolvermos a confissão. A primeira dificuldade para nós desenvolvermos a confissão é o reconhecimento. Esta é a grande dificuldade. Sabe por que ela é grande dificuldade? Porque tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto anciãos, todo ser humano, grandes e pequenos, magros e gordos, bonitos e feios, ricos e pobres, brancos, amarelos, pardos e negros, todos sem exceção, nós temos uma imensa dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros, de reconhecer as nossas próprias falhas. Por isso nós vivemos a maior parte do tempo gastando as nossas energias, tentando argumentar, e com argumentos que justifiquem os nossos erros. Não, olha, eu errei, mas sabe por que eu errei? Eu errei porque eu fui induzido a isso. Eu errei porque foi necessário fazer isso. E nós vamos sempre buscando argumentos para justificar os nossos erros. Como diz Dallas Willard, um grande teólogo, escrevendo no livro A Conspiração, ele diz que o meu problema sempre é o outro. Então eu erro por causa do outro. Justamente aquilo que eu e você pensamos, cremos e mentimos para nós mesmos. Eu não erro por causa do outro, eu erro por causa de mim mesmo. Eu erro por causa do meu querer, do meu eu que ainda não morreu. Por isso que eu erro. Isso nos leva a construirmos máscaras. E nós somos especialistas em construir máscaras. Você quer ver quando entra no patamar dos evangélicos? Eles são especialistas em fazer as suas plásticas, as plásticas espirituais, na tentativa de esconder as suas rugas, na tentativa de esconder os defeitos, na tentativa de mostrar às pessoas aquilo que verdadeiramente não são. Nós fazemos isso. E nós achamos que conseguimos esconder isso de Deus. Das pessoas a gente consegue até por um certo tempo, desde que elas não vivam muito próximas da gente. Porque quanto mais próximo você vive de alguém, mais defeito você conhece da pessoa. Por isso que a pessoa, quando está namorando, para casar, você tem que... Aí a pessoa às vezes vem se aconselhar e eu já venho assim achando que eu vou jogar um mar de rosas. Eu digo, olha, você vai olhando para os defeitos e você multiplica por 10, porque isso vai piorar lá na frente. Então você vê se é isso aí, se você suporta esse traste aí, porque se não suportar os defeitos agora, piora. Aí a pessoa vem com aquela ideia ilusória, ai, mas eu vou orar, Deus vai mudar. Vai, entra, depois aí você não vem chorar as pitangas, porque esse negócio aí, cara, você casa sabendo que o negócio está ruim assim, está com esse defeito, olha, Deus melhora, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar. Pergunta para quem já está casado aí por algum tempo, você vai ver que o negócio não é fácil. O negócio não é fácil. Então, o que o texto está demonstrando? O texto está demonstrando, enquanto nós estivermos entrando na presença de Deus com essa máscara, escondendo quem realmente somos, nós continuaremos como evangélicos, porque a oração do Pai Nosso, ela está nos ensinando a entrar na presença de Deus, rasgando o nosso coração, dizendo das nossas incoerências, dizendo
a Deus das nossas falhas, reconhecendo diante de Deus e diante das pessoas os nossos erros. Então, aqui existem, na verdade, duas dificuldades para a gente chegar neste reconhecimento. Por que é difícil a gente reconhecer? Por dois motivos. O primeiro motivo da dificuldade do reconhecimento é a autoadmiração. Então, eu me admiro. E autoadmiração nada mais é do que você olhar para si mesmo com grande interesse, olhar para si mesmo e valorizá-lo, e valorizar-se, a ponto de você se achar tão bom, mas tão bom, que a autoadmiração provoca a idolatria. Aí o cara pega a síndrome de Jesus. Em João, Jesus olha para os discípulos e diz assim: sem mim nada podeis fazer. O cara se sente mas ele se sente tanto, que ele é capaz de dizer: sem mim, esse negócio não vai para frente. Sem mim, acaba essa casa, acaba essa família. Sem mim, esse casamento, essa empresa, esse negócio, essa igreja morre. Isso é autoadmiração. Isso é idolatria. Isso, na verdade, leva-nos a sustentar uma aparência do que não somos, justamente porque nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, se reconhecermos os nossos erros, se reconhecermos as nossas dívidas. Por isso, da autoadmiração. A autoadmiração nos impede de reconhecer quem somos, o que fizemos de errado, quem Deus é. A autoadmiração provoca isso e impede-nos de reconhecer o que precisamos fazer. A segunda coisa que a autoadmiração, que a falta de reconhecimento gera em nós, é a baixa autoestima. As nossas dívidas, elas estão ali, mas a nossa baixa autoestima nos impede de reconhecer que nós erramos. Sabe por quê? Porque nós temos medo que o outro descubra quem nós somos. Porque se ele descobrir na nossa baixa autoestima, a gente pensa: será que ele vai me amar como ele me ama? Será que ele vai me aceitar como ele me aceita quando eu escondo estas coisas deles? Percebem a dificuldade que temos? Então a gente sai da idolatria e a gente cai no outro pecado. Para mim, essa baixa autoestima, ela tem origem. Ela começa, sabe onde? Lá no Éden. A baixa autoestima é uma justificativa que procuro para o meu erro, a fim de ser aceito pelo outro. Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam, Deus se apresenta a eles. A baixa autoestima toma conta, porque é um pecado e toma conta deles, é originada pelo pecado e toma conta deles. Quando Deus se apresenta a eles, Adão, para justificar o seu erro, querendo ser aceito por Deus, ele diz: Deus, foi a mulher que tu me destes. Olha só que paulada que ele dá, na cabeça da mulher e no dedo de Deus. Foi a mulher que tu me destes. A mulher, por sua vez, não deixa barato.
Ela diz: Deus, a culpa do meu erro foi a serpente que tu criastes. Nenhum deles assumiram o erro. Pelo contrário, em última análise, eles jogaram o erro para quem, gente? Para Deus. Não foi nem para o diabo, foi para Deus. E quem fez a mulher? Deus. Quem fez a serpente que estava no jardim? Deus. Deus sabe de quem é a culpa? A culpa é sua. Então o senhor tem que me aceitar, porque o senhor é o culpado. Esta é a grande dificuldade que temos de reconhecer os nossos erros. Não reconhecemos por causa da nossa baixa autoestima, desejo de ser aceito pelos outros. Não reconhecemos por causa da autoadmiração. E essa autoadmiração gera no nosso coração a dificuldade de nós dizermos: erramos. Pega uma pessoa que auto se admira, ela se sente, e se ela estiver passando por uma crise, vou pegar um momento agora atual, a crise financeira. Uma pessoa que auto se admira, que ela idolatra a si mesma, está passando por uma crise financeira. Se chega para ela, ela não vai demonstrar que ela está quebrando, que ela está endividada, que ela está praticamente vendo tudo se esmoronando, tudo indo para a falência. Ela não vai admitir. Sabe por quê? Porque ela vai dizer assim: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E enquanto nós não reconhecermos quem de fato somos, a condição que estamos vivendo e o que precisamos fazer, não haverá cura, não haverá restauração. Reconheça que Deus nessa noite ajude-nos a quebrar da nossa vida essa autoadmiração. Que Deus ajude-nos a quebrar essa baixa autoestima e aprendermos diante das nossas carências, diante dos nossos erros, reconhecermos de fato quem somos, o que precisamos fazer. E quando nós reconhecermos quem somos e o que precisamos fazer, então nós conseguiremos dizer as 3 frases piores do reconhecimento. 3 coisas que dificilmente, enquanto não reconhecermos, não diremos: eu errei. Eu errei. A culpa é toda minha. Me perdoe. Estas 3 coisas a gente só consegue dizer quando a gente reconhece. Eu errei naquele negócio que fiz. Eu errei naquela decisão que tomei. A culpa é toda minha. Sabe aquele acidente que aconteceu? Eu provoquei. Sabe aquela pessoa que morreu porque a culpa foi minha. Me perdoe. Me perdoe, Deus. Me perdoe, meu irmão. Se nós não fizermos isso, irmãos, não há como entrarmos na presença de Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus, o primeiro passo para uma devoção, para uma espiritualidade, é você reconhecer Deus
como o grande perdoador. Então, como que nós vamos entrar na presença de Deus sem reconhecê-lo? Dizendo: Deus, só o Senhor pode me fazer reconhecer que sou endividado e que preciso do seu perdão. Só o Senhor pode me dizer diante de ti a reconhecer os meus erros, a minha culpa. E diante dos meus erros, diante da minha culpa, só me resta uma coisa: me perdoe, Deus, me perdoe. É isso que o Henry Nouwen faz, não é? No livro A Volta do Filho Pródigo. E ele deixa bem claro que o filho só experimentou esse amor, só experimentou esse cuidado do pai. Ele só conseguiu desfrutar da casa do pai, da presença do pai, quando ele perde tudo e em terras longínquas ele reconhece a sua culpa, o seu erro. Quando em terras longínquas, cuidando de porcos, ele cai em si, reconhecendo, dizendo: eu errei, eu pequei contra o meu pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele volta para a casa do pai, reconhecendo o seu erro, a sua culpa. E quando ele chega diante do pai, sem calçados, todo rasgado, todo fedido, ele chega, ele se prostra diante do pai e ele diz: eu errei, eu pequei, a culpa é minha. Ele nem precisou praticamente pedir perdão, porque o pai automaticamente o perdoa, abraçando, dando vestes novas, colocando calçados novos, matando um boi para quem cuidava de porco, comendo lavagem. Agora vai comer uma carninha assada, um churrasquinho fresquinho na hora. Por quê? Porque ele reconheceu. Porque ele disse: eu errei, a culpa é minha, me perdoe. A segunda dificuldade para nós desenvolvermos a confissão é o perdão. É o perdão. A primeira dificuldade é o reconhecimento. Nós temos dificuldade para reconhecer. E a segunda dificuldade para nós reconhecermos, ou para nós desenvolvermos a prática da confissão, é o perdão. Aqui o caldo engrossa. Como eu gostaria de lhe dizer nessa noite, como eu gostaria de lhe dizer: olha, existe uma melhor tradução para este texto. Esta tradução, esta fala não é tão verdadeira, mas existe uma outra. Gostaria muito de lhe dizer isso, mas não posso, porque a tradução melhor é esta, a verdade é esta. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o discípulo dele foi perdoado para perdoar. Não tem outra saída. Você é discípulo de Jesus? Recebeu o perdão de Jesus? Vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar. Eu procurei duas formas para entender melhor esse texto. Pensa num texto complicadérrimo. É esse texto aqui.
E para dificultar mais o negócio ainda, olha o que Jesus vai dizer no verso 14, no verso 15, o texto que o Juliano vai ler. Está projetado. É a sequência. É a sequência do texto. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Às vezes eu começo uma série de reflexão, quando eu chego nessas bombas eu digo, mas para que eu fui começar isso? Eu poderia ter acabado domingo passado. Agora você está diante de uma bomba dessa, então eu procurei duas formas para entender esse texto. Primeira forma é que nós devemos entendê-lo a partir da luz de toda a revelação das Sagradas Escrituras. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, quando nós entendemos esse texto a partir da revelação total das Escrituras, nós não vamos derrubar a teologia da graça que está espalhada por todas as Escrituras. Nós não vamos derrubar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Apesar de olhar para esse texto, cada um tem a sua heresia. Essa é a minha. É minha mesmo, e eu vou compartilhar. Você não tem que pensar como eu não, viu? Mas eu não acredito que Jesus está dizendo que a minha salvação depende do que eu faço. Porque se a minha salvação depender do que eu faço, eu sou salvo pelo mérito meu. Só que em contrapartida, se verdadeiramente eu fui salvo, impactado pelo perdão de Deus, necessariamente eu vou perdoar. Eu tenho que perdoar. Essa é a forma para entender esse texto. Se tem outra forma, por favor, depois do culto, você me fale. Porque eu não consigo entender esse texto jogando a graça por esgoto, por água abaixo. Eu não sou salvo porque eu perdoo. Eu sou salvo porque Deus me perdoou em Jesus. Só que o perdão de Deus em Jesus me leva, me conduz a também perdoar. Que foi para isso que Deus nos salvou. Agora, qual é então a dificuldade para nós perdoarmos? Tem duas dificuldades que existem no nosso coração para nós perdoarmos. A primeira é quando nós não mensuramos a nossa dívida. Como eu comecei dizendo, às vezes a gente vive uma vida comparando a nossa vida com a vida de alguém que vive no mais profundo pecado, e a gente se acha acima da média. E por a gente se achar acima da média, começa com o pedigree: nasci na igreja, nunca saí da igreja, não fumei, não matei, não roubei, nunca ofendi ninguém. Que isso é uma coisa impossível. Alguém dizer assim: eu nunca ofendi ninguém. É impossível. Impossível. Se você nunca ofendeu ninguém, olha, passe a mão assim para ver se não tem nada aí na sua cabeça, aqui atrás. Você é um anjo, cara. É uma santa. Então, quando nós não conseguimos mensurar o tamanho da nossa dívida, a gente acha que a nossa dívida é pequena, comparada com a dívida, por exemplo,
do Itamar, um boêmio louco. Deixa eu pegar um bem estragado aqui. Um Paulo Serrazzi. Um drogado. É que o Rafael não veio hoje, senão eu ia pegar no pé dele. Então, quando você olha para uma dívida dessa, você diz, não, Deus para perdoar um cara desse aí tem que ser Deus, hein? Deus é Deus quando perdoa um cara desse. Olha o tamanho da dívida dele, comparada com a minha dívida. Então esta é a grande dificuldade que nós temos para perdoar. Por quê? Porque a gente se acha acima da média. A gente não erra. Então a gente não precisa pedir perdão. A gente não precisa pedir desculpas. Porque a gente pensa antes de falar. Quem te disse isso? Às vezes a gente cospe, não palavras, mas cospe marimbondos, cospe faca, cospe fogo. Nunca se esqueça. A minha dívida e a sua dívida é do mesmo tamanho. Se não fosse do mesmo tamanho, Jesus não precisava ter morrido por você do mesmo jeito que morreu por mim, querido. Por mais santinho, por mais mansinho que você fale, querida, amiga, por dentro de você existe o veneno da serpente. No mesmo grau, o soro é Cristo. Se você não tomar do mesmo soro, vai para o inferno com essa mansidão e docilidade. Do mesmo jeito que o louco, obstinado, também vai. Isso aqui é o que nós precisamos fazer. É mensurar a dívida. Quando nós mensuramos, você olha para a pessoa e diz, essa pecou contra mim, mas espera aí, eu também pequei contra o outro. Ela me feriu, mas eu também feri o outro. Quando nós mensuramos no mesmo patamar, aí a gente quebra essa dificuldade de perdoar. A outra dificuldade que temos não é só de não mensurar, mas é de não expandir o crédito. Aqui eu acho que quando você olha para o verso 12, para o verso 14, para o verso 15, é como se Jesus estivesse dizendo que aquela pessoa que recebe o perdão e ela experimenta desse perdão verdadeiramente, ela tem que expandir esse crédito que ela recebe. Necessariamente ela é obrigada a expandir esse crédito. E expandir esse crédito é perdoar na mesma medida em que nós fomos perdoados. Mas isso só é possível se tivermos sido impactados pelo perdão. Por isso que a gente só pode dar aquilo que tem. Então você perceba como é difícil a gente perdoar. Primeiro porque a gente não quer reconhecer que a gente erra. Segundo, porque a gente tem uma idolatria da nossa pessoa em dizer, não, eu vou me rebaixar a isso. Terceiro, porque você não consegue medir o tamanho da sua dívida, porque você se sente melhor do que o outro.
E aí fica difícil para perdoar. Eu me lembro, algum tempo atrás eu vivenciei uma situação, nossa, como que era horrível. Uma coisa pequena, mas muito pequena. Um desentendimento pequeno. E aí, por você não ir até a pessoa pedir o perdão, mesmo você estando certo, porque na minha cabeça era assim, não, eu estou certo, não vou fazer isso não vou fazer isso não. A Tânia me deu um bendito livro chamado A Isca de Satanás. Eu falei, ai, mordi a isca. Aí o Joselir ficava me incomodando. E eu vou dizer uma coisa, velho, quando pega no pé da gente, não para de falar a mesma coisa. Fala, rapaz, você precisa ir lá. Aí um dia, Deus criou a oportunidade, eu fui. Como que era difícil. Rapaz, fui, cheguei, disse, olha, você me perdoa, eu errei com você nisso. Mas eu sabia, estava convicto de que tudo aquilo começou e tinha uma testemunha junto comigo, vendo tudo aquilo, como aquilo começou. E a pessoa dizia, rapaz, eu estava presente, é difícil, gente, mas como crente tem que ir. E eu falava, eu vou esperar um pouco mais. E aí, quanto mais você espera, parece que a parede vai levantando mais. E vai se tornando mais difícil. Até que um dia eu fui. E quando fui, fiz aquilo ali, rapaz, as coisas mudam. Você sai dali com a alma lavada. Você sai dali dizendo, Deus, o Senhor fez muito mais por mim. Depois você fica com vergonha, dizendo, mas por que eu deixei chegar a esse ponto? Por que eu não fui antes? Então eu não estou dizendo que se você foi machucado, você tem que ir agora. E eu vou lhe dizer, quanto mais rápido você for, melhor é. Porque depois, aquilo vai se tornando cada vez mais difícil. Então, quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa com este propósito, para também manifestarmos o perdão. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, foi marcado pelo perdão de Jesus, deve procurar aqueles que te marcaram para também expandir esse crédito que você recebeu. Agora, quando a gente é perdoado, a gente não deve ficar também ofendendo aquele que nos perdoou, torturando o outro psicologicamente. Quem é perdoado tem que procurar um jeito de não mais fazer aquilo, de não mais ferir daquele jeito. Esta é a forma do perdão de Deus. E para nós fundamentarmos, eu quero fundamentar essa ideia de que quem é perdoado por Deus, quem experimenta, quem é impactado pelo perdão de Deus, também deve perdoar. Eu separei 2 textos bíblicos e mostrando o que Paulo está escrevendo para 2 igrejas diferentes. Então Paulo está mostrando que dentro da igreja existe a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Dentro da igreja existe confusões, conflitos dentro da igreja. Os 2 textos, para a gente pensar aqui nos fundamentos do perdão à luz das Sagradas Escrituras. Primeiro texto, Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 32.
E o segundo texto é o de Colossenses capítulo 3, verso 13. Os dois textos estarão projetados e o Juliano fará a leitura. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Para só um pouquinho. Esse texto que o Juliano está lendo aí, ele está falando de queixas, uma coisa mais complicada ainda. Queixa é algo formalizado. A ideia de fórum, a ideia de alguém que te ofendeu de tal modo que aquilo causou uma marca tão profunda que você poderia registrar uma queixa. A ideia de queixa é essa, de algo formal, não de uma frescura, não de uma dor de cotovelo, de uma invejazinha, mas de algo que te lesou, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. E olha o que Paulo diz. Perdoe as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se você for esperto, onde está a base do perdão nos dois textos? Se você for esperto, você já percebeu que a base está na terceira linha de cada versículo. A base do perdão é Deus. Eu não consigo perdoar fora de Deus. Então, se está difícil para perdoar, corra para Deus e diga: Deus, eu não estou conseguindo perdoar. Me ajuda a perdoar. Olha a base do texto. Perdoem-se, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E no terceiro, perdoem as queixas e perdoem como o Senhor perdoou vocês. Por isso que é difícil esse negócio de perdão. Por isso que a gente foge da confissão. Sabe que a Igreja Católica faz uma coisa interessante, que no final do ano ela faz a missa do galo? A gente tinha que fazer o culto do galo aqui também. E naquela semana os crentes virem para o confessionário. Dia de confissão. Dia de você botar para fora aquilo que te marcou. Precisamos voltar a essa prática. Agora, tem um texto, para a gente caminhar para o final aqui, que esse texto, na verdade, é um preparo que nós devemos ter para um acerto de contas. E esse texto, ele está dividido, eu procurei dividir em duas partes. Mas olha o acerto de contas, como que ele vai acontecer. Juliano, pode ler aí. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vai ter um acerto de contas. E esta parábola é uma descrição do acerto de contas. Percebam o quanto esse homem devia. Ele devia quanto? 10.000 talentos. Eu procurei nos livros históricos para a gente imaginar essa dívida. Um talento correspondia a 6.000 dias de trabalho. Um talento, 6.000 dias de trabalho. Então ele devia 60.000 dias de trabalho. Divide esses 60.000 dias por 365 dias do ano, sem sábado e sem domingo. Aproximadamente esse homem devia 164 anos de trabalho. É pagável essa dívida?
É pagável essa dívida? Tem alguém aqui que vive mais do que... O cara chegar no 100, cara, você glorifica, igreja. Você não chega no 100. Ele devia 164 anos. Agora o Juliano vai continuar lendo o texto, mas vocês percebam, na leitura, como que todo endividado, cara, é fenomenal, como que a Bíblia é fantástica. Todo endividado, ele age desse jeito aqui, ó. Ele age de um jeito que é fabuloso. Vai lá, Juliano, continua o texto aí, tá? Ele vai ser projetado, demora um pouquinho, mas vai. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. O servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, nessa primeira parte, o que a gente percebe? A gente percebe nessa primeira parte uma pessoa totalmente endividada. Ele sabe que está totalmente endividado, não tem como pagar. E o que ele faz? Como todo endividado faz. Ele se joga ali no chão e começa a pedir clemência. Tenha paciência comigo. Olha, me dê mais um tempo, eu vou conseguir pagar. Você já negociou com alguém que é meio pilantra, é meio nó cego? Esse aqui é o tipo do cara liso. É o cara liso. Ele tinha um compromisso, mas ele não estava cumprindo com aquilo que era para ele fazer. E aí ele vem com esse papo furado, de não, me dá mais um tempinho aí, espera mais um pouco. Cara, olha o tamanho disso daqui, é um arrombo. Reconhece. Não tem como. Eu me rendo. Eu tenho lá uma TV de tubo de não sei quantas polegadas. Você quer pegar lá para quitar esse negócio? Para eu ficar livre? Para eu ajudar um pouco nessa conta? Não, ele chega pedindo misericórdia. Então você percebe uma pessoa que está devendo para o rei. Cara, se ele está devendo para o rei é a última pessoa em que ele podia procurar dinheiro. Esse cara aqui é o retrato daquele que ele deve para todos os bancos. Ele pega de um banco para cobrir o outro. Ele pega de um agiota para pagar o outro. Esse é o retrato de alguém que está totalmente enrolado. E era assim que nós estávamos diante de Deus. Quando você lê o Gênesis 3, você não vê o Adão e Eva como se eles estivessem nessa posição. Se eles estavam nessa posição, eu e você estamos na mesma posição. Nós estamos endividados. Não tínhamos como pagar a dívida. Agora você entende porque a graça de Deus é importante e nós não podemos jogá-la num saco de lixo. É porque a graça de Deus demonstra o pagamento da nossa dívida, como esse rei fez. E aí você percebe nesse texto a figura do rei como um perdulário, como alguém que esbanja perdão, como alguém que esbanja misericórdia, como alguém que dá aquilo que é impossível. O máximo que esse cara podia sair dali era com a dívida renegociada. A intenção dele quando cai ao chão é de renegociar a dívida. Mas diante desse Deus
misericordioso, ele não tem a dívida renegociada, mas ele tem a dívida perdoada. Vai em paz. Agora, para piorar, vem a segunda parte da história. Olha a segunda parte da história. Essa segunda parte da história, ela marca a gente profundamente. Nossa, como que ela atinge a gente de um modo assim que deixa a gente triste. Lê lá, Juliano, por favor. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Quanto que esse conservo devia? Olha só, o cara que teve a dívida perdoada de 164 anos, entenda bem, 164 anos de trabalho. Ele teve esse perdão, ele recebe ele já encontra uma pessoa que lhe deve. Quantos denários? 100 denários. Vamos imaginar essa dívida. Da mesma forma, um denário correspondia a um dia de trabalho. A dívida era de 3 meses e meio de trabalho. Então, se você pegar ali, você vai ver que ele devia 100 dias de trabalho. Se um denário corresponde a um dia de trabalho, 100 dias de trabalho. Divide 100 dias por 30, vai dar aproximadamente, tirando sábado e domingo, 3 meses e meio. Essa dívida é pagável? É pagável essa dívida? É pagável. É pagável. E agora veja só a segunda parte dessa história. Quando o texto continua dizendo assim: Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" O que vocês percebem aqui nessa segunda parte? Nessa segunda parte, a gente vê, na verdade, alguém pedindo perdão. Como ele pediu perdão. A pessoa usa as mesmas palavras, as mesmas atitudes. Ele se joga aos pés daquele servo que foi perdoado pelo rei. Pede a mesma coisa. Pede clemência. O que você acha que nós devíamos fazer com um cara desse? Seja sincero. O que você acha que nós devíamos fazer com um cara desse? Pensou? Tomara que o seu pensamento não tenha sido uma sentença tão grande, porque esse cara é eu e é você. Nós somos esse cara aqui, ó, que recebemos o perdão de Deus, de uma dívida impagável, mas que temos dificuldade para perdoar algo que é irrisório perante aquilo que recebemos de Deus. Esse homem somos nós. Então, a meu ver, esse cara ele não experimentou o perdão de Deus. O perdão de Deus não impactou ele de modo que ele expandisse esse perdão. Se tivesse impactado, o que ele devia fazer? Ele devia sair dali e já começar uma nova dívida. Chama os amigos, vai para a churrascaria, fala: vou começar uma dívida nova. Cara, eu fui perdoado de uma coisa imperdoável. Então vamos celebrar num churrasco? Já começa uma dívida, porque o cara que é endividado, ele vive assim. Ele sai de uma e cai em outra. Mas não, ele sai dali com uma lista.
com uma lista de seus devedores. Que canalice, né? E nós somos assim. Nós somos assim. A gente vê nessa segunda parte um rei que, ao ouvir dos amigos daquele que não havia sido perdoado, se enfurece e diz: eu não te perdoei algo muito maior? Você também não devia perdoar? Com o mesmo perdão que eu te dei? Você não devia fazer isso? Eu não vou entrar nessa questão novamente, né, do texto, a teologia do texto, por duas razões. Primeiro, porque demanda tempo. E segundo, porque é muito difícil. Mas eu continuo achando que a salvação é pela graça. Mas, uma vez salvo, experimentou do perdão, uma hora ou outra você vai ter que perdoar. Nem que for no leito da morte, você vai mandar chamar a pessoa lá e dizer: olha, você está vendo que eu estou ressecando nessa cama, eu estou ressecando porque eu não te perdoei, me perdoa agora. Esse é o caminho. Ou a gente começa a fazer agora, ou a gente espera para, como dizia o Ricardo Maringá, na curva ali na frente, Deus nos encontra. Você quer começar agora ou você quer esperar para ir um pouco mais adiante? Na curva aí a gente se encontra. Essa é a possibilidade. Então, diante da confissão, resta-nos duas coisas: reconhecer quem somos e o tamanho da nossa dívida. Se nós reconhecermos quem somos e o tamanho da dívida que foi perdoada, nós conseguiremos desenvolver a confissão. Se nós reconhecermos e recebermos o perdão, nós também perdoaremos aqueles que nos ofendem. Sabe por quê? Eu coloquei aqui para a gente encerrar. Eu fiz essa semana não, hoje, né? Porque se eu fizesse essa semana, eu ia precisar de um balaio aqui para tocar fogo na lista. Mas quando você olha para essa liturgia do Pai Nosso e você chega nesse verso, o que é que Jesus está querendo mostrar? É que quem foi perdoado com o perdão de Deus tem que perdoar, porque se ele não perdoar, ele não consegue entrar na presença de Deus em oração, porque o discípulo vai entrar em oração, que jeito? Deus, muito obrigado pelo perdão. Aí quando o discípulo fala isso e ele não perdoa, Deus vai dizer: opa, que história é essa aí de perdão? Que perdão? E o seu irmão, rapaz? E aquele negócio lá que você não acertou com ele? Obrigado pelo perdão? Que perdão? Por isso que a gente tem que desenvolver isso. Então, nessa lista, nós podemos e temos o direito de fazer duas listas. A primeira, a gente faz com os nossos pecados. E hoje, logo pela manhã, ao amanhecer do dia, eu já descobri, né? O Lucas me fez descobrir que eu não sou um bom pai. Ele acordou 2 horas da manhã, depois ele acordou às 6. E fazendo bagunça, querendo brincar. Já fiquei nervoso, com sono. Já descobri que eu não sou um pai atencioso. Um pai que devia desprender amor, carinho, atenção, tempo. Aí, um pouquinho mais depois, umas 6:30,
eu descobri que eu não estava sendo um bom esposo. Aí a gente tem as justificativas, né? Eu fui pegar um negócio na geladeira, e quando eu puxei, a Ellen fez uma armadilha, que mulher faz isso, coloca uma coisa em cima da outra e algo na frente para você não ver, e quando você puxa, cai aquilo na sua roupa e quebra no chão e suja tudo. E eu já descobri que eu também não estava sendo um bom marido. Que eu disse: Ellen, que armadilha é essa, Ellen? E ela lá do quarto começou a rir e disse: eu fiz mesmo. Como dizendo assim: você está vendo quem é você? Na primeira hora do dia, eu já comecei falando áspero. E a mansidão dela foi um tapa na minha consciência. Eu disse: deixa eu escrever na lista, eu não sou um bom marido. Não sou. Aí cheguei na igreja e fui para a sala com os alunos, e eu descobri também que eu não sou um bom pastor. Não desprendi tanto tempo para estudar aquela lição de hoje. Não desprendi tanto tempo para talvez fazer uma visita. Eu fui descobrindo isso. Não sou um bom pai, não sou um bom marido, não sou um bom pastor. Aí eu descobri isso. Aí eu tenho a possibilidade de chegar, né? Fiz a minha lista, a lista dos meus erros, a lista dos meus pecados. E ela deu pequena, porque eu tentei durante o dia ficar mais em silêncio. Tentei dormir depois do almoço para não pecar tanto. Aí vem um sonho, rapaz, pecaminoso, vergonhoso. Aí eu disse: meu Deus, até nos sonhos. Aí eu cheguei diante de Deus à tarde, disse: Deus, o Senhor perdoa essa minha lista? O Senhor me perdoa? Por isso que eu estou fazendo, porque me veio à mente a época do Antigo Testamento. A pessoa chegava com seus pecados, colocava a mão no sacrifício, no bichinho que ia ser sacrificado, e dava aquilo de oferta a Deus. Olha, essa é a oferta do meu pecado a ti. Aí Deus pegava aquilo, e ele fazia o que com aquele bichinho? A carne daquele bichinho, o que ele fazia? Queimava. Então, imagine minha ovelhinha, meu pecado de hoje. Aí eu chego diante de Deus: está aqui, Senhor. Aí Deus pega e diz: espera aí, meu filho, é assim que eu faço com o seu pecado. Tem bombeiro aí? Tem bombeiro aí? Fica esperto esse negócio pegar fogo. Deus faz assim com o meu pecado. Aí quando o meu pecado está sendo queimado, ele diz assim: ei, e aquela outra lista? Mas qual? Aquela que está no outro bolso. Aquela que se chama de lista, não vou falar negra, lista branca. Poxa, essa aqui está dos dois lados. Não, Deus, eu não quero falar sobre isso agora não, papai. Não quero falar sobre essa outra lista agora. Deus, o Senhor não sabe o que está aqui, o que aquela pessoa fez para mim. O Senhor não sabe como que essa outra lista é séria. Como que tem coisas marcantes. E Deus olha para você e diz: espera aí, mas na primeira também não tinha coisas sérias? Ei, na primeira, você também não ofendeu a mim, que sou seu pai? Você tem uma única possibilidade, ou uma única alternativa. Quer que a primeira seja queimada? Então, toque fogo na segunda. Se você não queimar a segunda,
a primeira não se apaga. Essa é a ideia do texto. Deixa eu tentar botar fogo nessa, mas essa é mais difícil. Essa a gente quer guardar. Essa a gente quer fazer como esse credor, que recebe o perdão, mas quando sai, a gente sai com a lista. Não, você está frito. A primeira oportunidade, eu me vingo. Deixa eu tocar fogo nela. Então, diante de Deus, nós temos esta possibilidade. Você quer ser perdoado? Quer receber o perdão de Deus? Receba o perdão de Deus, mas receba para também perdoar. Perdoar, inclusive, aqueles que te ofenderam profundamente. Aqueles que te lesaram fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. É isso que Deus está me chamando. Você está disposto a isso nessa noite? Assim você vai ter paz. Assim você vai poder deitar e ter a consciência lavada e tranquila.